Olá, sejam bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje iremos abordar o capítulo 143, cujo título é Ao Clarão da Verdade, do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Passagem evangélica anotada em Paulo, em carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Disse Paulo: porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Curiosas estatísticas mencionam aproximadamente as cotas de tempo que a criatura humana despende com a vigília e com o sono, com o trabalho e com o entretenimento. Muito importante para cada um de nós, porém, um balanço pessoal de quando em quando acerca das horas gastas com lamentações prejudiciais. Óbvio que quase todos nós atravessamos obscuros labirintos antes de atingirmos adequado roteiro espiritual. Em múltiplas circunstâncias, erros e enganos povoaram-nos a mente com remorsos e arrependimentos tardios. Isso, todavia, não justifica o choro estanque. Motorista sensato não larga um carro atravancando a pista porque haja perdido os freios ou sofrido desajuste. O desleixo deporia contra ele, acrescentando-se ainda a circunstância de criar com isso perigoso empeço ao trânsito. É possível tenhamos estado em treva até ontem. Provavelmente, quedas temerosas ter-nos-ão assinalado experiências transcorridas. Achávamos, contudo, na condição de viajor que jornadeia circulado de sombras, tropeçando aqui e além, sem o precioso discernimento. Hoje, no entanto, que tudo se faz claro em derredor, fujamos de dramatizar desencantos ou fixar desacertos, através de queixas e recriminações que complicam e desajudam, ao invés de simplificar e auxiliar. Assevera Paulo refletidamente: porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois a luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Raras pessoas conseguirão afirmar que desconhecem as tentações e os riscos do nevoeiro, mas todos nós, presentemente transformados ao clarão da verdade, podemos caminhar trilha adiante, renascidos na alvorada do conhecimento superior para o trabalho da luz. Vamos a uma reflexão sobre este texto, esta mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, onde ele aborda a responsabilidade moral diante da iluminação do conhecimento espiritual, correlacionando o ensinamento do apóstolo Paulo aos princípios fundamentais do Espiritismo. Vamos ver alguns pontos abordados por Emmanuel. Ele fala sobre a lei de evolução e o passado de ignorância. Reconhece que todos fomos trevas no passado, o que se alinha com o princípio espírita de que fomos criados simples e ignorantes. Os erros e equívocos passados fizeram parte do processo de aprendizado do espírito em fases anteriores de evolução e incompreensão das leis divinas. Ele aborda também a inutilidade da lamentação e do arrependimento estéril. Ele adverte contra o choro estanque, a culpa paralisante e o remorso estéril. Segundo a doutrina espírita, o arrependimento é apenas a primeira etapa do reparo moral. Ele deve ser seguido da reparação ativa e do recomeço. Ficar preso ao remorso atrasa o progresso moral e atrapalha o meio em que vivemos, como no exemplo dado por Emmanuel do motorista que paralisa o trânsito e
paralisa o trânsito no meio do problema do carro. Outro ponto abordado por Emmanuel é o compromisso com a luz presente. Uma vez alcançado o clarão da verdade, ou seja, o conhecimento das verdades espirituais e das leis de causa e efeito, aumenta a nossa responsabilidade pessoal. O conhecimento espírita traz o dever de agir conscientemente. Não basta não fazer o mal, é preciso praticar ativamente o bem e andar como filhos da luz. Ele também chama nossa atenção para focarmos no trabalho de redenção e do autoaperfeiçoamento, convidando-nos a nos focar no presente, simplificando os problemas e buscando o trabalho no bem em vez de dramatizar desencantos. A doutrina espírita reforça a importância do trabalho contínuo e da caridade como caminhos indispensáveis para a transformação moral e a libertação do passado. Podemos dar um exemplo do que Emmanuel aborda neste texto. Por exemplo, um ex-dependente químico que transforma sua experiência em auxílio. O cenário é um indivíduo que passa anos envolvido com vícios e ações prejudiciais à família e à sociedade. Ao conhecer a doutrina espírita, percebe o tempo perdido e os danos causados. Em vez de se afundar na depressão, no remorso ou em lamentações diárias pelo que fez no passado, o choro estanque, ele aceita a luz do conhecimento que adquiriu no presente. Ele busca reparar o mal apoiando a família e passa a trabalhar voluntariamente em grupos de apoio e casas assistenciais para ajudar outras pessoas a sair do vício. Ele deixa de ser um entrave para o trânsito da vida e torna-se um agente atuante na caridade. Um outro exemplo que podemos apresentar é a reparação nas relações familiares e de convivência. Alguém que durante muito tempo alimentou orgulho, egoísmo e comportamentos agressivos no ambiente familiar ou de trabalho, gerando mágoas e conflitos. Ao compreender a lei de causa e efeito e a imortalidade da alma, ao clarão da verdade, essa pessoa escolhe não perder tempo justificando erros antigos ou se culpando sem agir. Em vez de exigir que os outros esqueçam o passado instantaneamente ou reclamar das consequências colhidas, ela adota uma postura humilde, paciente e serena no dia a dia, transformando suas atitudes por meio da prática contínua do respeito e da benevolência. Encerrando o nosso programa de hoje, vamos ouvir a música Cativar, do grupo GAN e Maurício Keller. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou.